Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com Tito Almiral, que é secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação da cidade de Limeira. Seja bem-vindo, secretário. Oi, Priscila. Queria fazer uma saudação a você, a todos que estão nos assistindo. Dizer que é muito bacana a gente contar um pouquinho aqui da nossa cidade de Limeira para todo o público do estado. Verdade. Bom, secretário, para começar, vamos falar um pouquinho dessa pasta, né? Porque ela tem várias atribuições. Então, desenvolvimento, turismo e inovação. Conta um pouquinho para a gente, né, sobre o trabalho, então, de todas essas áreas. Tá ok. Bom, Limeira é uma cidade com uma vocação industrial muito tradicional. A gente tem aqui muitas empresas instaladas e temos um polo de joalheria. Nós somos a capital nacional da joia folheada, né? E isso atrai milhares de visitantes até a nossa cidade para vir comprar e depois comercializar esse produto, né? Então, ao longo do tempo, o governo percebeu que a questão do turismo nosso tinha uma vocação muito forte para turismo de negócios, né? Evidentemente por conta desse setor de joias folheadas, mas também por conta das demais indústrias. Esse era o aspecto econômico mais relevante dentro da área de turismo. Então, acabou tendo uma opção de reunir essas secretarias de desenvolvimento e turismo, né? E a inovação veio como uma consequência a partir do momento que a gente começou a olhar para a inovação com um viés de governo, né, para trabalhar a política pública dentro da área de inovação. A área onde a gente teria mais afinidade seria juntamente com o desenvolvimento, né? Então, eu tenho bastante orgulho de estar trabalhando dentro dessas três frentes. Essas áreas são muito relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade. E o meu papel, basicamente, é promover articulação com os segmentos da sociedade e ouvi-los e procurar contribuir através do poder público para que a gente tenha uma evolução permanente dentro desse segmento. O senhor falou da questão do turismo de negócios, né? Há também outro tipo de turismo dentro da cidade, aventura, a questão da natureza, o que tem de cultural também que a cidade oferece que as pessoas podem usufruir num passeio? Bem, Limeira é uma cidade com uma vocação empreendedora bastante marcante e isso acaba tendo impacto no segmento de turismo através de algumas iniciativas, né, de esportes radicais. Nós temos aqui uma área que a gente chama de horto florestal, que antigamente pertencia à FEPASA, que congrega hoje uma diversidade muito grande de atividades esportivas. Nós temos uma pista de motocross, nós temos duas pistas para a prática de ciclismo de aventura, assim. Temos um cartódromo muito bem instalado e tudo isso atrai visitantes de bastante longe, inclusive de outros continentes, aí para conhecer essa estrutura esportiva. Além disso, Limeira conta com um parque aqui que, na verdade, extrapolou a região do município, mas aqui como um foco regional, com várias fazendas do período do Império, né, do final do Império ali, da cultura cafeira do estado. Então tem várias fazendas históricas bastante preservadas e a gente recebe muita gente interessada em conhecer esse período da nossa história. Soma isso o fato de que essa questão do segmento de joias, ele realmente atrai as pessoas. Então, o que a gente tem procurado fazer através do Contour gerar iniciativas que agreguem interesse nas pessoas quando visitam a nossa cidade. Então, a gente está trabalhando também bastante com o desenvolvimento do turismo rural, né? A gente tem uma área rural bastante extensa aqui no município e, devagarzinho, nós estamos trabalhando mudança de mentalidade desses pequenos produtores rurais para que eles possam agregar, através do turismo, uma fonte de renda para as suas propriedades. Uhum.
Secretário, durante a pandemia, eu queria que o senhor contasse, então, especificamente sobre o turismo. De que maneira esse setor foi impactado, né? 2020, um ano bem desafiador por conta da pandemia. A gente entra 2021, né, com uma expectativa tão boa, mas infelizmente continuamos e até entramos num período mais delicado ainda da pandemia. Conta um pouquinho do impacto no setor. Na verdade, é bastante frustrante tudo isso está acontecendo, né? A gente tem uma alegria muito grande de receber todos esses visitantes em nossa cidade e, infelizmente, ao longo desse ano, praticamente um ano desde que começou esse movimento, a gente teve uma redução bastante de fluxo de pessoas vindo aqui para a nossa cidade, né? E é lógico que isso tem um impacto na área econômica. Nós podemos dizer que a cadeia produtora de joias folhadas se reinventou muito nesse momento, porque nós passamos a ter um trabalho muito forte dentro da área de desenvolvimento de tecnologia, de e-commerce e tudo mais, mas isso representa só uma apelo, né? E a gente está trabalhando constantemente com eles e está tendo um apoio muito grande, por exemplo, do Sebrae, para que todos estejam preparados para um momento de pós-pandemia, né? Um momento onde as coisas comecem a ter uma volta ao modelo um pouco mais antigo, vamos falar assim, de venda presencial. E aí cabe dizer que, na verdade, a gente tem duas formas de encarar esse problema, né? Eu acredito que, do ponto de vista de turismo, a gente tem uma perspectiva também muito positiva, tá? Porque muito do investimento em turismo no passado recente era voltado para países externos e tudo mais, e essas pessoas vão acabar adotando a opção de fazer um turismo mais próximo, né? E Limeira está próxima de São Paulo, nós estamos a 130, 140 quilômetros de São Paulo, e de outros grandes centros, como Ribeirão Preto, Campinas, e toda a nossa estrutura viária é muito bem construída, nós estamos dentro das melhores estradas do país. Então a gente é obrigado a reconhecer que, se por um lado a crise nos trouxe alguns problemas, provavelmente ela também ajudará bastante na nossa solução. Uhum. O senhor disse que a cidade recebe também pessoas de outros países, né? Hoje a gente enfrenta também essa questão da, da visita, né, de outros países, ou até mesmo dos brasileiros saírem do país por conta da vacina. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse desafio também, que é agora fechar negócios internacionais, né, levar, então, toda essa produção que vocês têm de joias, semijoias, para fora do país, agora com todas essas questões, né, a pandemia, implicação de alguns países de transitarem, vacinação. Bom, Priscila, eu acho que dentro de um contexto nós estamos mais ou menos no olho do furacão, né? É o momento mais delicado que a gente está passando, ele já tem uma certa duração, e como eu te falei, a gente tem uma cidade com uma vocação empreendedora, a gente valoriza muito as iniciativas aqui dos nossos empresários, e o que está acontecendo é que o pessoal está realmente se reinventando, né? Sobretudo na área de comércio exterior, posso te dizer que a gente, evidentemente, sente a falta da vinda desses compradores, mas a gente consegue manter um vínculo comercial com eles, né, os nossos empresários, através de estratégias de uso de internet, toda essa tecnologia, por razões forçadas, mas toda essa tecnologia avançou bastante ao longo desse período. E tem um fator também que foi muito favorável para nós, que foi a questão cambial. Durante um período recente, aí a gente teve bastante problema com mercadoria importada da China, por exemplo, e que hoje está mais competitivo produzir em Limeira, comercializar uma mercadoria brasileira para esse segmento. Então, como eu te falei, na verdade a gente está sempre
sofrendo em alguma situação, mas ganhando em outra. É o equilíbrio da economia, como sempre. Uhum. Eu queria que o senhor falasse, então, do apoio também, né, da pasta de desenvolvimento, inovação, que nesse momento também foram muito importantes, né, para que a economia continuasse aí girando e levando, então, abastecendo também a população de Limeira. Sim. Eu acho que o maior indicador e que faz com que a gente tenha sempre uma leitura otimista aqui da cidade de Limeira seriam os dados do CAGED, tá? Que é a questão de empregos formais aí que a gente monitora o andamento da economia no município dentro da área de empregabilidade. Nós tivemos um impacto negativo muito forte em abril do ano passado, né? Nós tivemos um saldo bastante negativo e isso, nos últimos 4 anos, foi o mês mais difícil que a gente conviveu em relação ao CAGED, mas ao longo do próprio ano de 2020, a gente veio tendo uma recuperação e praticamente fechamos 2020 numa situação de equilíbrio em relação aos empregos. Nós não temos ainda os dados de fevereiro, mas os dados de janeiro foram positivos e a gente espera que a economia continue apresentando uma recuperação. A gente entende a dificuldade desse momento, a gente entende todas as limitações, mas como Limeira é uma cidade industrializada e com um parque industrial versátil, que tem vários segmentos de atuação, acaba que alguns segmentos estão um pouco pior, outro segmento está um pouco melhor, e a gente não consegue manter, de certa maneira, o equilíbrio. A situação fica um pouco mais difícil no setor de serviços, e principalmente na economia informal, mas acho que também nessa área a gente tem uma tendência de buscar recuperação. Para a gente trabalhar essa recuperação, a gente está tendo uma iniciativa muito forte em relação ao SEBRAE, de capacitar esses empreendedores, de buscar informação e formação para essas pessoas, né? Além disso, a gente está trabalhando junto com o Banco do Povo para trabalhar o segmento de microcrédito, e eu acho que essas tendências, essas ações todas somadas vão fazer com que a gente tenha o menor impacto possível dentro dos problemas gerados pela pandemia. Uhum. Sempre se falou muito, né, na economia que as cidades que são, né, que têm suas indústrias, principalmente nos momentos de crise, são aquelas que conseguem ainda sobreviver, né, respirar economicamente em momentos mais difíceis. Pelo que eu percebo, aí em Limeira, então, isso é real. Ter, então, indústria, produção, tecnologia, são fundamentais, aspectos fundamentais para se manter, né, economicamente, segurar, então, no momento difícil como o país todo vive. Veja, Priscila, eu acho que nesse momento a gente começa a falar um pouco sobre inovação, né? Um parque industrial sozinho, ele não é a garantia de um êxito numa situação como essa. Esse parque industrial precisa necessariamente estar associado a estratégias de inovação, né? Nós estamos falando de uma economia globalizada e vários segmentos tiveram muita penúria, muita dificuldade de conviver com uma mudança tecnológica que foi acontecendo ao longo do tempo. Aqui em Limeira, a gente tem um parque de formação universitária muito forte, nós temos 10 instituições de ensino superior aqui na cidade, e com isso a gente está conseguindo capacitar nossa mão de obra, juntamente com outras estruturas, como o Senai, o próprio Senac, e nós estamos capacitando nossos jovens para chegar no mercado de trabalho aptos a conviver com um cenário de constante inovação. Então, toda essa cultura ela é muito relevante, né? Não dá para você considerar sozinho que uma ou outra empresa pudesse ser a garantia desse desenvolvimento. Mesmo no setor de joias, a gente tem uma escola de formação de joalheria que é bastante proficiente no sentido de capacitar a mão de obra. Então, todos esses aspectos é o que a gente costuma chamar de tríplice hélice, né? Esse é um conceito bastante difundido, e fatalmente o trabalho nosso aqui como poder público é promover constantemente essa articulação, ouvir dos empresários as suas necessidades,
ouvir dos centros de formação o que é possível atender e articular no sentido de que isso tenha uma funcionalidade efetiva. No caso da formação, então, né, desses jovens, a formação de profissionais que vão ser absorvidos pelo mercado, a gente percebe muito em muitas instituições que o nosso Estado tem, que são instituições muito boas, muito referenciadas, formam pessoas que depois são absorvidas pelo mercado internacional. Isso acontece em Limeira, ou de que maneira Limeira tem conseguido segurar, né, esses talentos, esses profissionais que são formados pela cidade? Bom, a retenção de talentos é realmente um grande desafio. Acho que essa é uma causa pela qual a gente trabalha bastante. Nós temos atuado junto com o CIESP, né, o Centro das Indústrias, no sentido de promover cada vez mais uma aproximação, principalmente nós temos um campus aqui da Unicamp, com cursos da área de engenharia de produção, engenharia de manufatura, e a gente busca bastante aproximação desses estudantes com as indústrias, com o mercado de trabalho aqui local. Fato é que realmente, quando você tem formação de mão de obra de qualidade, isso é interessante para qualquer local do mundo e a gente compete contra oportunidades em mercados externos que sempre são sedutoras, né, principalmente para jovens, né? Então, nesse sentido, nós entendemos que o grande agente de motivação é trabalhar o empreendedorismo desses jovens. Eles têm uma mentalidade diferente em relação ao profissional, a visão de carreira, né? Então nós precisamos trabalhar isso diante deles. E olha, tem um aspecto que eu acho muito relevante, que poucas vezes é destacado, que é o seguinte: a passagem desses estudantes pela nossa cidade já é um grande plus para a nossa comunidade. A boa parte desses estudantes que vêm de outras cidades fazer o seu curso aqui em Limeira, eles contribuem bastante para mudar a cultura da nossa cidade, eles trazem informações, e isso também é um fator de contribuição para a nossa comunidade. Então, eu entendo que são duas questões. Mesmo que a gente tenha mais limitação com a sedução que é ter uma carreira no exterior, o importante é a gente ter proximidade com esses estudantes, pelo menos no período que eles estão passando por aqui. Então, quando a gente olha isso sobre esses dois aspectos, acho que a cidade ganha de qualquer forma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos, né? Aqueles que estavam já em andamento, mas precisaram dar aí uma pausa por conta da pandemia, e aqueles que ainda estão no papel, mas que são projetos muito promissores já para a cidade. Bem, a maior dificuldade que a gente tem nesse momento, que eu acho que é o olhar quase que integral da nossa secretaria, é realmente trabalhar a retomada da atividade econômica pós-pandemia, né? A gente tem bastante esperança que isso volte no menor prazo possível, e aí o nosso interesse é trabalhar um planejamento de retomada da economia. Nós estamos trabalhando associados com vários outros entes da comunidade para buscar identificar quais são os problemas, de que maneira nós vamos atuar para minimizar todo esse impacto gerado nesse mais de ano aí de atividade reduzida, né? Então, num primeiro momento, esse é o nosso olhar. Nós estamos trabalhando bastante nesse sentido, de trazer uma busca pelo retorno à normalidade, e isso dentro da economia é um processo árduo e difícil, e a gente tem que ouvir vários tipos de problemas de origens diferentes e trabalhar no sentido de atualizar. Por isso que a gente já vem trabalhando bastante forte junto ao Sebrae para capacitação realmente dos empreendedores, para eles se readequarem a esse novo cenário. O próximo projeto que a gente quer trabalhar em seguida a esse é um projeto realmente de integração mais efetiva entre o mercado de trabalho e jovens em busca do primeiro emprego. Esse, no meu modo de ver, é o grande problema das cidades daqui para frente, né? Aqui em Limeira, eu falei agora há pouco sobre o CAGED, e a gente percebe o seguinte: essa retomada do CAGED, ela acabou gerando realocação de pessoas que haviam perdido o emprego, e isso é muito positivo,
Mas, em contrapartida, os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, por falta da experiência anterior, eles têm muita dificuldade de conseguir uma oportunidade. Então, o nosso projeto é trabalhar uma sincronia com as indústrias, com as empresas de forma geral, para que elas identifiquem o que é necessário para que um jovem chegue em busca de uma oportunidade de primeiro emprego e tenha um mínimo de condição para conhecer a cultura da empresa, para se adequar a isso rapidamente e favorecer a busca por essa oportunidade. Então, nós estamos construindo isso com bastante cuidado, com bastante carinho, e eu acho que essa é uma iniciativa bastante relevante daqui para frente, no sentido de mudar, inclusive, a mentalidade desses jovens em relação a uma visão de carreira. O senhor acha que aproveitar esse tempo, né, de pandemia, né, utilizando a tecnologia para uma formação mais específica, é um caminho, né, é um momento para isso? Aproveitar esse tempo realmente para uma especialização, para encontrar maneiras de né, ter uma expertise? O que o senhor acha? Bem, como eu comentei anteriormente, né, o fato da gente ter um parque industrial não é a garantia de sucesso numa crise como essa, e da mesma maneira, o fato da pessoa ter uma formação qualquer não é a garantia de uma carreira permanente, né? Então, acho que do mesmo modo como as empresas precisam buscar atualização, também as pessoas precisam buscar atualização. E eu tenho a felicidade de viver numa cidade que oferece muitas oportunidades, né? Desde o nosso polo da Univesp, que forma aqui, por ensino à distância, uma capacitação de alta qualidade, também a ETEC, que nós temos uma ETEC muito tradicional aqui no estado, que é a ETEC Trajano Camargo, que forma técnicos aí há muito tempo. Então, realmente acho que essa janela que a gente está vivendo, ela representa, como se costuma dizer, tanto de um lado uma ameaça, quanto de outro lado uma oportunidade. E aí cabe às pessoas identificar quais oportunidades seriam mais relevantes para que elas estejam mais preparadas e à disposição de um mercado cada vez diferente, né? Cada vez mais exigente, mais seletivo e mais focado em ações bem específicas. Uhum. Aí, no caso até do turismo, né, seja ali o turismo de negócios, de aventuras, assim como o senhor já citou para nós, é, quando que o senhor acha que as coisas vão retomar, né, as atividades vão retomar, as visitas voltarão, a gente ainda passa num momento muito delicado, mas a pasta já está se preparando para esse momento, quando as pessoas começarem a voltar às atividades de forma relativamente normal? Bom, Limeira faz parte da região turística da Serra de Itaqueri. A cidade mais emblemática da nossa região turística é a cidade de Brotas, que é um polo de turismo de aventura. O que a gente tem atuado junto com as demais cidades da região turística é realmente fazer um projeto de regionalização de turismo. Nós estamos numa região muito bem atendida por estrutura e por acesso e, fatalmente, como eu comentei antes, o período pós-pandemia ele vai ser muito interessante para essa região. Perdão. Pela proximidade que nós estamos desses grandes centros e pela mudança de conceito que toda essa crise vai gerar nas pessoas. A gente teve alguns períodos, mais perto do final do ano passado, onde a situação da pandemia deu uma pequena arrefecida e a gente já teve a oportunidade de perceber o quanto isso impacta no interesse das pessoas em conhecer nossa cidade, em conhecer nossa região, por conta justamente desse longo período que eles estão sendo obrigados a ficar dentro de casa. Então, eu acho que nesse primeiro momento é natural que a gente esteja preparado para acolher da melhor maneira possível esses visitantes e por conta disso a gente está fazendo um projeto
juntamente com o nosso Contur, né, de desenvolvimento do turismo rural. Nós estamos capacitando alguns produtores rurais para transformar as suas propriedades em áreas que possam receber esses moradores dos grandes centros e tal. E eu acho que esse segmento ele tem uma relevância econômica muito grande na nossa vida, aqui na nossa economia, porque todas essas mudanças que eu comentei dentro da área industrial, elas trazem muita automação associada, e isso vai cada vez mais limitar a necessidade de mão de obra. Então, essas pessoas atuando no turismo têm uma tendência de ocupação de mão de obra maior. Uhum. O senhor até comentou, né, que há ali um movimento, né, para que a região se una, né, nessa parte também do turismo. A parte também de negócios, há essa unidade, existe até algumas regiões que querem criar, né, regiões metropolitanas ali, unir algumas cidades para que tenham uma força maior ali, tanto de negociação quanto a atração de novos negócios. Acontece isso em Limeira também? Bom, nós somos pertencentes a uma região metropolitana em criação hoje de Piracicaba, e isso diz respeito mais a políticas públicas, né, de forma mais ampla. Então, tratamento de resíduos sólidos, política de energia, política habitacional, tudo isso vai ter um impacto muito grande a partir do momento que a gente começar a tratar isso como uma região metropolitana, como a gente já visualiza na região metropolitana de São Paulo ou de Campinas, né? Então, acho que esse advento vai ter relevância no desenvolvimento da nossa cidade. Do ponto de vista de turismo, principalmente quando a gente fala de turismo de negócios com o setor de joias folheadas, é um pouco mais limitado, porque Limeira realmente tem essa característica, uma característica praticamente única dentro do estado, dentro do país, inclusive, de ter mais de 1.000 empresas desse segmento associadas, né? Talvez a gente tenha alguma capilaridade com cidades vizinhas, mas ainda são ações muito limitadas dentro desse setor, principalmente no quesito comercialização. Então, eu entendo que a regionalização ela tem relevância, por exemplo, na área de turismo, quando a gente pensa em consorciar o interesse de um visitante que vem fazer negócios em Limeira com joias, por exemplo, e que quer conhecer Brotas, que está aqui do lado, que é pertinho e que tem bastante atrativos. Da mesma forma, uma pessoa que vai para passear em Brotas pode ter interesse em conhecer o polo de Limeira e comprar as joias que são produzidas aqui. Então, nesse sentido, a regionalização tem muita relevância. Com relação à questão da região metropolitana, aí eu acho que é mais para macro políticas públicas. Eu acho que isso também é muito importante, mas acho que as duas coisas caminham em paralelo. Bom, eu quero agradecer então a conversa, né, com o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação da cidade de Limeira, Tito Almiral. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. Muito obrigado, Priscila. A gente fica muito feliz, como eu falei no início, em estar falando sobre a nossa cidade. Agradecer a oportunidade de vocês, mandar uma saudação a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.